E no início do capítulo 12, Jesus, então, ele está com os seus discípulos e eles passam por uma seara muito grande. Mas note, meus irmãos, era sábado nesse dia e os judeus, as pessoas que viviam naquela época, elas tinham o costume de não colher nada aos sábados. Sábado era um dia sagrado, sábado era o dia do descanso. Às vezes a gente até quer que isso aconteça na nossa vida, não é? A gente quer um dia de descanso, não quer fazer nada, quer só colocar as pernas para o alto. Mas acontece, meus irmãos, que aqueles discípulos, eles estavam morrendo de fome. E aí, no momento que eles passaram por aquela seara, depois você lê em casa, no início do capítulo 12, eles então colheram. Ou seja, eles colheram aquelas espigas e eles se alimentaram. Mas os fariseus não gostaram disso, não. Eles chegaram até Jesus e falaram: Jesus, olha, isso não está certo. Hoje é sábado, Jesus. Não é lícito você deixar que os seus discípulos façam isso. Mas Jesus começou a falar àquele homem algumas coisas muito importantes e eu quero destacar antes de adentrar nessa mensagem. Leia comigo Mateus capítulo 12, versículo 6. Jesus disse aos fariseus a seguinte coisa: aqui está quem é maior que o templo. Jesus, ele falou àqueles fariseus: olha, eu sou muito maior do que paredes. Eu sou muito maior do que qualquer situação. Eu sou aquele que enfim, meus irmãos, mas existe a burocratização das coisas. E Jesus, ele não é burocrata. Jesus, ele quer operar as maravilhas, os milagres. Tanto é que se você continuar lendo no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Jesus está falando para aquelas pessoas: olha, eu quero misericórdia. E vocês sabem o que significa misericórdia? Misericórdia significa um ato concreto que tem um sentimento. Jesus está falando para você nessa noite: olha, eu quero agir com misericórdia sobre a tua vida. Eu quero fazer mais sobre a tua vida. Eu não quero que você ofereça a mim apenas holocaustos, apenas aquelas coisas, aqueles sacrifícios que você oferece dia após dia, porque você continua errando e continua cometendo os mesmos erros. Não, eu quero transformar a sua vida. Eu quero misericórdia sobre vocês. E Jesus, ele fala isso rememorando o que o profeta Oséias diz em Oséias, no seu capítulo 6, versículo 6. Porque Oséias, ele vai dizer: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus. Oséias queria que aquele povo conhecesse mais de Deus, então ele fala: e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias, ele viveu em meio a um povo que já não amava a Deus como deveria se amar. E nesse momento, nessa época do ano, a gente vê muitas pessoas que acabam deixando Deus um pouco na gavetinha e não demonstram o seu amor por Deus como nós devemos demonstrar. Oséias, ele queria que aquele povo, então, não oferecesse aqueles holocaustos só por oferecer. Oséias queria que aquele povo tivesse um relacionamento. Porque quando Deus, ele age sobre misericórdia sobre as nossas vidas, ele está tendo um relacionamento conosco. Deus, então, ele quer, Jesus, ele fala para aquele povo: olha, eu quero misericórdia, eu não quero holocaustos. E foi nesse meio, foi partindo dessa conversa que Jesus teve com os fariseus, que a Bíblia diz no versículo que nós lemos: partindo Jesus dali, entrou na sinagoga deles. Então Jesus, ele parte da onde ele estava, daquela seara, onde os seus discípulos estavam comendo, apesar de ser sábado. Jesus, ele entra na sinagoga. Veja que lindo, meus irmãos. Vocês estão aqui hoje. Vocês estão aqui no templo e Jesus está aqui também. A Bíblia fala que Jesus entrou na sinagoga deles.
E Jesus entrou naquela sinagoga buscando a misericórdia. Fique cravado com isso no seu coração nessa noite. Se você não está anotando, anote, porque Deus falará certamente com você. E por que Jesus quer misericórdia? Ora, Jesus quer misericórdia porque Ele é Filho de Deus. Se nós nos lembrarmos do que está escrito no final do Evangelho de João, no seu capítulo 3, versículo 16, né? Jesus, ele fala, porque aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele mostra a todo momento a misericórdia que ele tem pela gente. Se nós formos nos lembrar em João 3,17, a palavra de Deus diz, porquanto Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus envia Jesus, não para que Jesus ficasse julgando. Ah, Pedro, você estava com fome, era sábado, não era dia de você colher espigas na seara. Era dia de você ficar com fome e esperar domingo chegar. Não, Deus não é assim. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, não para te julgar, não para julgar os seus pecados, não para julgar o que você faz que você acha que desagrada a Deus. Não. João 3,17, Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho porque ele teve misericórdia de nós que somos pecadores. Mas ele, com o seu amor, com a sua misericórdia, ele falou assim, não, eu vou enviar Jesus para te salvar, porque eu quero que você não pereça, mas eu quero que você tenha a vida eterna. E veja, então Jesus partiu dali, veja que era sábado, e ele entrou no templo. E continue lendo comigo, agora o versículo 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Veja, achava-se ali, na igreja, um homem. Hoje, encontra-se aqui, na igreja, um homem, uma mulher, pessoas que querem mais de Deus, pessoas que estão dispostas a mostrar para Deus os problemas. Porque, veja, aquele homem, a Bíblia não diz o nome dele, mas a Bíblia fala que Jesus sabia que a mão daquele homem era ressequida. Ah, o que é ser ressequido, né? A palavra ressequido, ela vem de ressecado, de seco. O Evangelho de Lucas vai dizer que era a mão direita daquele homem que era ressequida, ou seja, que era ressecada, que era seca. Alguns estudos mostram que quando alguma parte do nosso corpo está ressecada, não tem uma circulação sanguínea direito por ali. Ou seja, aquele homem, ele está no templo, mas ele está cheio de problema. Ele está precisando de uma cura, de um milagre, porque a falta da mão direita, muito provavelmente, impede ele de trabalhar, impede ele de conquistar algumas coisas. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos dentro da igreja, como nós estamos aqui e agora. Mas estamos passando por uma batalha espiritual muito grande. Estamos com o nosso coração apertado de tantos problemas que estamos enfrentando no nosso dia a dia. Mas eu quero te falar nessa noite, mostre ao seu Deus, ao meu Deus, ao nosso Deus, os problemas que você vem enfrentando. Mostre porque, veja, pode ser que seja um dia inapropriado, mas Ele vai te curar. Amém, irmãos? E, continuando a leitura do texto, a palavra de Deus diz assim, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ou seja, aqueles fariseus que estavam com ele desde o início, chegaram para Jesus e falaram, Jesus, o Senhor viu esse homem com problema, mas hoje é sábado. Eles chegaram com o intuito de acusação. E quantas vezes as pessoas chegam até nós com esse intuito de acusação? Poxa, você é da igreja, mas fulaninho na sua família está com câncer. Poxa, você é da igreja, mas o casamento na sua família estão todos destruídos. Poxa, você é da igreja, mas
o seu filho está envolvido com as drogas. Poxa, você é da igreja, mas o seu filho não vai no retiro, vai ficar fazendo o quê aí no carnaval? Meus irmãos, eu poderia ficar aqui até amanhã, só dando exemplos de acusações que nos sobrevêm dia após dia. Mas eu quero te lembrar uma coisa que está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão, que ruge procurando alguém para tragar. A Bíblia, ela diz então que o diabo, nosso adversário daqueles que amam a Deus, que amam a Jesus, trabalha constantemente, como um leão buscando algo para tragar. Você, meu irmão, é acusado dia após dia, mas não deixe ser tragado pelo leão, não deixe ser tragado pelo diabo. Não escute as armadilhas que Satanás coloca sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Não tome posse disso, nem nessa noite, nem na noite de amanhã, nem nas noites que estão por vir. Porque o versículo de 1 Pedro continua, no versículo 9, diz assim: resisti-lhes firmemente em fé. Que você possa resistir todas as tentativas, todas as acusações de Deus sobre a sua vida, pela fé, em fé, firmados na rocha. Porque Deus tem muito mais sobre a sua vida. Ali naquele momento, o homem, ele estava passando por um problema. E veja, aqueles outros homens, os fariseus, acusavam Jesus, perguntando: você, não é lícito, Jesus, você curar hoje. Não é possível que passe pela cabeça de Jesus curar uma situação dessa, muito menos no sábado. Mas eu quero te dizer que você veio aqui, nessa noite, nesse dia de hoje, e Jesus também está aqui. E não importa se hoje é quarta-feira e se Deus opera milagres e maravilhas mais em domingo, não. Jesus, ele está deixando claro, olha, independente do dia, independente da situação, independente do momento e da hora, eu vou operar um milagre. Porque continue lendo comigo o que vai acontecer. Leia comigo, meus irmãos, a continuação que diz Mateus capítulo 12, versículo 11 e o versículo 12. Ao que lhes respondeu, ou seja, Jesus nos respondendo àqueles homens: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não lhe fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus, ele está falando, se fosse o trabalho, se fosse uma ovelha, eu iria atrás. Eu não ia deixar que aquela pessoa se perdesse. Quanto mais um homem. Se você passa por uma situação muito difícil, muito delicada, ou Deus te traz à memória uma situação impossível, Deus, ele está falando com você nessa noite: olha, não esmoreça, porque eu vou atrás. O versículo diz que quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor que você nem pode imaginar que seja. Mas às vezes a gente fica achando que Deus não está conosco porque a nossa mão está ressequida, porque nós temos o problema X, Y ou Z, porque nós pecamos assim ou assado. Ora, a Bíblia diz em Salmos, capítulo 73, versículo 23, todavia estou sempre contigo, tu me segura pela minha mão direita. Ou seja, o salmista está dizendo assim: Senhor, eu estou sempre contigo, porque o Senhor me segura pela minha mão direita. Mas e se a nossa mão direita tiver com problema? Como é que será que o Senhor vai nos segurar? E às vezes a gente toma posse disso para as nossas vidas. Nós achamos que Deus não está conosco porque nós estamos imundos, porque nós estamos pecando, porque nós não somos dignos.
porque a nossa mão direita está com problema e a Bíblia diz que Deus nos segura pela nossa mão direita. Mas, irmãos, continue lendo comigo agora o versículo 13. O que vai acontecer com o seu problema? O que vai acontecer com a sua mão? Veja comigo. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. A palavra de hoje, ela é muito breve, mas ela é muito forte, porque era sábado. A circunstância não era favorável, mas não importa isso para Deus. Jesus, ele está aqui nessa noite, assim como ele estava naquela sinagoga, e ele viu o que havia de errado com a vida daquele homem, assim como ele vê o que há de errado nas nossas vidas nessa noite. Por mais que, se nós fôssemos listar tudo e colocarmos tudo no pedido de oração, iria encher aquele cálice. Mas não importa, porque o nosso Deus tudo pode e tudo faz. E, meus irmãos, eu já estou praticamente finalizando essa mensagem, mas eu quero te falar que em Salmo 121 vai dizer que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro, o socorro daquele homem, veio de Jesus, veio de Deus, veio do Espírito Santo que habita em nós e que fez o céu e a terra e que está conosco. Porque veja em Isaías 43, versículo 10, vai dizer: não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu, teu Deus, te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra fiel da minha mão. Às vezes a nossa mão pode estar com problema, pode estar, mas a destra fiel da mão do Senhor não está. E Ele está nos segurando, e Ele está nos ajudando e nos fortalecendo. E se você ainda continuar em Isaías 43, no versículo 13, a Bíblia vai dizer: porque eu, olha, não sou eu, Mila, é eu, Deus, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Ou seja, a sua mão direita pode até estar com problema, mas Ele te toma mesmo assim pela tua mão direita. E te diz: não temas, eu te ajudo. O Senhor está falando para a gente nessa noite: não temas. Meu irmão, minha irmã, nós muitas vezes nos angustiamos, somos aflitos, somos desesperados. Mas Deus fala com você: não temas, Ele te ajuda. Não é o fulaninho da esquina, não é o pai de santo, não é alguém corruptível, algum homem falho. Não, é o nosso Deus que fala: não temas, eu te ajudo. E se você nessa noite, coloque-se de pé, mas se você nessa noite acha que precisa de uma oração, acha que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, e você reconhece que Deus fala contigo: não temas, eu te ajudo, vem até aqui à frente. Nós iremos orar. Eu peço por gentileza que os irmãos da oração venham até aqui, que os irmãos do louvor possam entoar um cântico. Mas, meus queridos, que a sua fé não venha ser esmorecida porque alguém te acusa, ou porque hoje é um dia inapropriado para a cura, ou porque a situação é muito impossível. Há coisa demasiadamente impossível para Deus? Não há. E Deus fala para você nessa noite: não temas, eu te ajudo. Se você sente que precisa vir à frente e receber uma oração e você continua no seu banco, você está falando para Deus: olha, Deus, eu não estou acreditando no milagre que você pode fazer, e digo mais, eu não estou querendo a sua ajuda. Que você nessa noite possa se colocar verdadeiramente com o seu coração sincero, quebrantado,
Porque Deus está farto, meus irmãos, de holocaustos. Deus está farto de pessoas que querem apenas aparecer para a obra. Deus está farto de coisas que são meramente passageiras. Deus quer te dar mais. Deus quer te abençoar com a misericórdia dEle, com o relacionamento dEle. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você seja uma pessoa diferente da com que você era ontem. Deus quer que você seja abençoador e não retrógrado, e não que coloque as pessoas para trás. Deus quer te ajudar. Aí pode ser o mais impossível, pode ser a mão mais ressecada, mas Deus irá te ajudar. Feche os seus olhos nessa noite, amém? Vamos orar. Amém. Glória a Deus, aleluia.